para desfazer o regimento e permitir zerar o processo e começar o jogo de novo. O governo se organizou porque perdeu na Comissão de Sistematização e viu que ia perder em muitas coisas. Então criou o Centrão, que era um movimento, digamos, de reação ao setor mais progressista da Constituinte. Então, o que mais uniu o Centrão foi a mudança regimental, foi tirar os poderes da sistematização, o que aconteceu. E nisso eles vieram de rolo compressor e atropelaram, e era uma rebeldia majoritária que teve que ser aceita. A alteração no regimento foi fundamental para que o presidente José Sarney garantisse 5 anos de mandato e também foi decisiva para a definição do sistema de governo adotado pelo país. Havia uma dúvida muito forte com relação à maior conveniência para o regime a comandar o país, se seria o presidencialista ou se seria o parlamentarista. Naquela altura, o Ulisses era presidencialista e era candidato a presidente da República. O PT, apesar do Lula, que era constituinte, ter simpatia forte pelo parlamentarismo, mas o PT defendia o presidencialismo. Lutamos muito por eleições diretas para presidente. Foi uma luta que antecedeu a Constituinte. A base do meu partido era formada na luta pela eleição direta para você poder escolher o presidente da República, quem mandava no país, entre aspas. Então as forças se organizaram, o Sarney, na presidência da República, contou com uma atuação de ministros de Estado, que se diziam naquela altura, e que houve até distribuição de emissoras de televisão, de rádio, fazendo toma lá, da cá, talvez tenha sido nessa altura que se inaugurou essa história do toma lá, da cá, e derrubaram. A Constituinte foi feita no pressuposto de que o regime seria parlamentarista e, ao final, o regime escolhido pela maioria do Congresso foi o regime presidencialista. Ela criou um sistema híbrido. O país não é nem parlamentarista, nem o país ele é presidencialista. O resultado disso é que nós passamos a conviver nesses 20 anos com um executivo que legisla e com um legislativo que teve o sonho de ser executivo e que também não conseguiu agregar esses poderes que ele mesmo incorporou, porque passaram a ser feitos através das medidas provisórias que vieram para o Congresso durante esse tempo todo. Apesar das disputas políticas internas, a Assembleia Nacional Constituinte incluiu na nova Carta instrumentos de transformação social e resgate da cidadania para milhões de brasileiros. O artigo 7º, que traz os direitos dos trabalhadores, ele já traz também muita reivindicação que os dirigentes sindicais, de alguma forma, colocaram na Constituição. Praticamente uma lista de direitos, alguns até agora não conquistados. Um momento para mim que importante foi na questão do direito de greve. E chegou um momento que o Covas, me lembro como se fosse hoje o Lula, disseram: olha, para esse texto passar, quem vai ter que defender é você, Jarbas Passarinho. Eu fiz a defesa da greve e consegui quase 90% de aprovação. Nós começamos a fazer uma campanha nacional, sobretudo a partir do ABC, pela redução da jornada de trabalho para 44 horas semanais. A gente começou a trabalhar nessa reivindicação 3 anos antes da Constituinte, e na Constituinte conseguimos de uma vez só reduzir de 48 para 44. O aviso prévio, a questão das férias mais 1/3, a própria liberdade e autonomia sindical. A questão, por exemplo, da licença paternidade, que era uma novidade, só os suecos tinham essas coisas. A multa de 40% no ato da demissão, né, já dificultava, né, não era estabilidade, pelo menos já dificultava os empresários a demitirem. O salário mínimo capaz de satisfazer as necessidades, aí bota todas as necessidades do trabalhador e de sua família, nacionalmente unificado, etc., etc., que não pode servir de indexador. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, que está previsto na Constituição, financiando o seguro-desemprego, que nunca mais teve problema de financiamento. O serviço público não tinha absolutamente nada, não podia nem criar sindicato. Pela concepção do Estado,
e de quem dominou o Estado nesse período, o servidor público não tem patrão. Então, como ele não tem patrão, não tem contradição. Não tem contradição, para que greve? Para que sindicato? Claro que com o processo de modernização, democratização, se criou os sindicatos. Que eu não saía de Brasília. Nós estávamos a todo momento conversando com os deputados, com o relator, que era o Bernardo Cabral, na ocasião, nós conversávamos com todo mundo, mas nós não falávamos só de reivindicações trabalhistas. Nós estávamos, sim, preocupados com a Constituinte como um todo. Então, muitas vezes, a discussão com meus companheiros da Fiesp, da CNI, eu tinha muitas vezes dificuldades nas negociações, porque também alguns líderes sindicais e alguns líderes partidários, muitas vezes tinham propostas mais diferenciadas, mais radicais, e isso dificultava, mesmo eu sendo um homem tolerante, conciliador, mas tive muitas dificuldades nessas negociações. No entanto, na maioria delas, nós tivemos realmente resultados e alcançamos êxito. Se o parlamento hoje trabalhasse só na regulamentação daquilo que ficou para regulamentar na Constituinte, já tinha trabalho de sobra. 88 era um ano eleitoral, tinha eleição municipal no país inteiro. Os deputados da direita sumiram do plenário e foram fazer eleição. Isto nos dava uma vantagem competitiva enorme. Na hora da negociação de liderança, a gente dizia, olha, se não passar isso, pelo menos, a gente estoura a sessão. Então, nós fomos conseguindo um montão de vantagens. Havia os placares que as centrais sindicais espalhavam pelas praças e ruas do país, em outdoor, vejam quem votou assim, vejam quem votou assado. Isso era um peso fundamental. Eu ganhei muito voto de negociar a cara do sujeito na terra dele. Um dizia assim para mim, tá bom, eu não posso votar com vocês, eu vou votar contra, mas faz uma coisa, Plínio, essa outra aqui que você quer, eu voto, mas desde que vocês não ponham outdoor, pelo menos na minha cidade. O DIAP jogou um papel fundamental, porque o DIAP também já foi dando nota para os constituintes, que tinham posições mais avançadas e as posições consideradas por nós mais conservadoras. Saúde, previdência e assistência social tiveram avanços significativos na Constituinte. Existia um movimento já nacional no sentido de criar um sistema diferente de atendimento à saúde. Era a área que tinha mais clareza, né, do que queria e de como deveria ser feita uma reforma no Estado brasileiro para se avançar numa política social. E aí veio a grande proposta da reforma sanitária, viu? Com pressão de todos os profissionais de saúde engajados nesse momento político, dentro do Congresso Nacional, para que então se estabelecesse o Sistema Único de Saúde. Nenhuma outra área de política pública fez uma reforma tão profunda como essa. Acabou se demonstrando como talvez, se não o maior, um dos maiores projetos de inclusão social do país. Quer dizer, a gente reclama que não está bem, que as coisas não vão bem, etc., mas esse projeto incluiu todo mundo no sistema de saúde. Apesar de mal financiado, atendeu no ano passado, 2007, os brasileiros mais de 4 bilhões de vezes. Isso praticamente num país tão desigual como o Brasil, isso é quase uma revolução social em termos de proposta. E essa reforma andou. Aqui tem um artigo que diz o seguinte, quem trabalhou na roça, no seu sitioca, para comer e para vender alguma coisinha, e não pagou INSS, nem sabia que existia INSS, tem direito a um salário mínimo. O estudo do IPEA demonstrou que só não teve uma crise séria de fome em 94 porque os velhinhos receberam um salário mínimo. E isso mudou a configuração e mudou o papel do velho na família do Nordeste. Ele deixou de ser um peso e virou um valor. Teve uma medida que pareceu, assim, está num inciso que deve ter uma linha, que diz o menor benefício de prestação continuada na área da Previdência, da Seguridade Social, nunca será inferior ao mínimo, ao salário mínimo. Mas muitos já eram. Então teve uma elevação geral. O movimento de mulheres, representado por diversas organizações,
entre elas o Conselho Nacional de Direitos da Mulher e o CFEMEA, apresentou suas emendas e também obteve conquistas. Nós construímos